Continuando aqui falando sobre Atos dos Apóstolos, o livro que conta as ações dos apóstolos após a morte e a ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus, o livro de Atos, capítulo 2, começa a falar ali sobre o dia de Pentecostes. Lembra que no capítulo 1, versículo 8, Jesus manda com que eles fiquem em Jerusalém para que fossem revestidos com o poder vindo do alto? No capítulo 2, a gente começa a ver que o dia de Pentecostes chegou. Aí o Espírito Santo desceu e capacitou todo mundo. E a Bíblia fala que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os habilitava a falar naquelas línguas. E a festa de Pentecostes, a gente sabe que era uma festa que tinha muita gente que ia lá para Jerusalém, que enchia a cidade. E gente de todas as nacionalidades participavam dessa festa. E aconteceu algo aqui muito curioso. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. E no versículo 7 do capítulo 2 de Atos está escrito assim: muito admirados, exclamavam. As pessoas que estavam naquela festa, os estrangeiros, começaram a ficar assustados com o que estava acontecendo. Eles se espantaram. E eles disseram assim: como isso é possível? Esses homens são todos galileus. Qual a surpresa aqui? O que aconteceu aqui para esse povo, para essa turma ficar espantada com o que estava acontecendo? Os galileus, os habitantes da Galileia, os cristãos da Galileia, aquele povo que seguia Jesus, eles eram um povo muito fechado. Eles não se comunicavam, não se misturavam muito com as outras culturas, com as culturas diferentes. Então, houve um milagre. Quando o Espírito Santo desce, acontece um milagre na vida deles. Uma nova habilidade é dada por Deus a esse povo, os galileus. Eles eram conhecidos como pessoas ignorantes, rudes e incivilizadas. Eles eram grosseiros, sabe? Grosseiros. E também por esse fato e também não de misturar a cultura, tornava esse povo ainda mais distante dos outros povos. E um milagre aqui acontece. Eles que não se misturam por não gostarem ou por guardar a sua cultura a ponto de transmitir uma imagem ruim, foram transformados por Deus a ponto de se comunicar com todas aquelas nações na mesma língua. Na mesma língua. Isso fez com que os visitantes, as pessoas que estavam ali em Jerusalém para participar de uma festa, se admirassem. A Bíblia está dizendo, muito admirados, exclamavam. E em outra tradução aqui, diz atônitos. Eles estavam atônitos, estavam, pois, atônitos e se admiravam, espantados com admiração. E diziam, olhem, não são, porventura, galileus todos esses que estão falando? E como ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Ou seja, não é o mesmo povo que se fecha e não se mistura com ninguém? Como eles estão falando na nossa própria língua? Eu vejo aqui que o poder do Espírito Santo foi dado para se comunicar. O poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem e derrama o seu poder sobre a igreja, a Bíblia diz que viam-se como línguas repartidas como de fogo. Havia um motivo para essa manifestação do Espírito Santo: a comunicação do Evangelho. O Evangelho passou a ser entendido por pessoas que não falavam a mesma língua. Ou seja, todo o poder que o Espírito Santo ministra sobre nós é para que você... E é para é para gente como igreja, para nós como igreja, pregarmos o Evangelho. Não é para gente ficar no nosso mundinho fechado e comunicar num linguajar diferente ou de uma forma diferenciada. Não, é para a gente transmitir o Evangelho que nos foi pregado e que por nós foi entendido, transmitir de forma inteligível pelas outras pessoas. Se as pessoas não estão ficando admiradas porque você está falando a língua delas de uma forma que elas entendam, tem alguma coisa errada. Se isso não está acontecendo, você precisa comunicar o Evangelho de forma que as pessoas entendam. Está aqui. Foi assim a consequência da manifestação do poder de Deus nesse dia.
A primeira consequência que a Bíblia está mostrando. Se a gente começar a ler o versículo 1 do capítulo 2 de Atos, você vai ver, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam unidos juntos, unânimes, no mesmo pensamento e propósito, aguardando a descida do Espírito Santo. De repente ele veio. O versículo 2 diz, de repente veio do céu um som. Ele veio primeiro como um som de um vento impetuoso, forte, sem ímpeto, ele vem para arrasar, ele vem com força. E esse som encheu toda a casa, um som encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, eu imagino que sejam como labaredas de fogo, e pousou sobre uma sobre cada um deles. Uma labareda de fogo dessa foi uma manifestação espiritual e sobrenatural, descrita dessa forma. E o versículo 4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, aqui está mostrando que é uma capacidade para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, após essa descida do Espírito Santo, passou a ser apta a viver cheia do Espírito Santo. Não é uma capacidade especial de algumas pessoas no mundo. O Espírito Santo desceu para habitar naquele que crê, naquele que obedece, naquele que está unânime no mesmo lugar, juntos, esperando no mesmo propósito. E o Espírito Santo concedeu com que as pessoas falassem outras línguas. E essas línguas eram as línguas dos homens, era a língua das culturas, porque a gente começa a ver aqui embaixo. O versículo 6 está escrito assim, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Várias nações, várias culturas reunidas ali ouviram o evangelho na sua própria língua. Puderam ouvir o testemunho do poder de Deus na sua própria língua. Então as línguas que foram ditas nesse dia foram as línguas dos povos, porque Deus tinha uma intenção em encher cada pessoa com seu Espírito Santo, para que fossem testemunhas do poder de Deus e de tudo aquilo que Deus faz. Então a gente começa a perceber que ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado para transmitir o Evangelho. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de uma habilitação sobrenatural dada pelo Senhor Deus para transmitir o Evangelho. Todo mundo ali passou a ouvir o Evangelho na sua própria língua, ou seja, Deus, através de nós, seus filhos, somos capacitados, ele nos capacita a transmitir o evangelho de maneira que as pessoas compreendam. A gente passa a falar a língua das pessoas, a gente passa a agir como as pessoas, e isso pode causar perplexidade, pode espantar algumas pessoas, a maneira que o evangelho está sendo transmitido. E uma outra transformação aqui é o poder de Deus transformou pessoas ignorantes, pessoas às vezes que não tinham, que ninguém dava nada por elas. E de repente elas se levantam como uma voz profética, como uma voz de Deus para falar. É um outro ponto importante. O poder do Espírito Santo levanta os improváveis, levanta pessoas ignorantes. Ignorante aqui não é só ser rude. Apesar de que os galileus eram conhecidos por ser um povo rude e incivilizado. Mas a ignorância que também está se referindo a um baixo nível de conhecimento. Pessoas trabalhadoras ali, pessoas comuns que só se conheciam o trabalho forçado, o trabalho braçal e sem muita cultura, sem muito conhecimento cultural. E foram essas pessoas que o Espírito Santo encheu e as capacitou a falar em outras línguas. Haviam poliglotas naquela época? Óbvio. Paulo era um poliglota, Paulo tinha outra nacionalidade, Paulo conhecia outras culturas, não só Paulo, como muitos outros, mas eu citei aqui para você ter uma ideia. Mas então a perplexidade veio porque eles eram pessoas improváveis. Improvável que essas pessoas falem outro idioma e tão bem falado. Como? Como? A gente está ouvindo eles falando a fala de cada um na nossa própria língua. Como isso é possível? Então o maior milagre
quando o Espírito Santo enche a nossa vida, quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo, é sermos transformados em improváveis. Há pessoas que podem se comunicar e comunicar o Evangelho, comunicar o poder de Deus. Deus nos capacita a fazer coisas que eram improváveis aos olhos das pessoas, mas o Espírito Santo traz. E o maior milagre de Deus não é o que você está fazendo, é me transformar em improvável, em servo de Deus, em alguém que pode ser útil no reino de Deus. E essas pessoas saíram de improváveis para pregadores do Evangelho, os missionários, aqueles que têm uma missão e levar o Evangelho a essas pessoas. Então, um povo ignorante, rude, incivilizado, e foi movido por causa da manifestação do Espírito Santo naquele dia a fazer coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. E não é por menos. Todos ficaram admirados com aquilo. E o que está acontecendo? Era apenas, entre aspas, a manifestação de Deus, o Deus presente. Então, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e ele se manifesta como deve ser, porque a sua manifestação precisa ser também aguardada. E aguardada hoje em dia não quer dizer que você vai ficar esperando em um lugar. Não é isso. Mas ansiosamente que haja esse desejo em nós, esse desejo que ele se manifeste e faça aquilo que ele precisa fazer através de nós. O maior milagre, os milagres que Deus faz em nós não é uma cura, não é abrir uma porta, não é fazer algo impossível, é transformar quem nós somos. E aqui a gente vê que a descida do Espírito Santo, em primeiro lugar, capacitou pessoas rudes, ignorantes, improváveis, pregadores do Evangelho. Pessoas que causaram espanto por causa do mover de Deus, não pelo que elas eram, porque aquilo que elas eram só serviu de testemunho, porque serviu como a foto do antes. E eles passaram a ver depois a foto do que Deus fez logo em seguida. Então, a tua imagem, aquilo que você é ou foi, só serve para mostrar quem você era antes de Deus chegar na tua vida. E Deus tem muita coisa para fazer. E começa com um mover do Espírito Santo em nós. Tudo começa pelo mover do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma força? Ele tem força. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando Jesus ele vai subir, ele fala assim, eis que eu vou voltar. Mas eu vou deixar com vocês aquele que vai ficar até a consumação dos séculos. Ele fala dele mesmo. Eu vou, mas estarei com vocês até a consumação dos séculos. Em outra referência, Jesus fala do Espírito Santo como o Consolador. Eu vou, mas vou deixar o Consolador, aquele que vai ficar com vocês. Então ele fala dele mesmo. O Espírito de Deus é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é a própria intenção de Jesus em permanecer conosco até o fim.